da Câmara Municipal de Belo Horizonte para defender os interesses. Então, é muito bom estar aqui para falar contigo, falar um pouquinho dessa vida difícil do taxista, dos direitos e do mais, o que você entender que seja melhor para a gente conversar aqui. Primeira coisa Tá que eu bom? quero, eu quero te deixar de coração aberto para começar da maneira que você achar melhor. Tá bom, Mário, deputado, agradeço. Você sempre foi um companheiro, participou muito da nossa luta aqui. Primeiramente, né, para quem não o conhece, é o deputado federal de Minas Gerais, o doutor Mário Eringe, médico, né? Se não me engano, é a quinta legislatura, né, deputado? 5. Hoje é o segundo secretário da mesa e está aí para a gente conversar sobre a questão do trabalho no Brasil, né? Essa situação aí do desemprego, mais de 14 milhões de desempregados. E o deputado sempre foi muito atento a essa situação e sempre foi muito atento à situação do táxi. Inclusive, o deputado estou vendo aqui, deputado, você é autor do projeto 6.015, que é o projeto que coloca a situação do vínculo empregatício entre os trabalhadores e as plataformas digitais, tanto motorista como entregadores, né, de aplicativo. Eu acredito que esse é um projeto importantíssimo para todo o país, é um projeto que nós estamos acompanhando com o maior interesse, porque essa situação precária que as empresas colocam os motoristas de aplicativo, isso impacta muito no serviço de táxi, porque eles colocam o trabalhador numa situação precária, com renda baixíssima, e isso com a qualidade de serviço muito aquém do que o usuário precisa, e isso acaba impactando no serviço de táxi. Então, cria uma concorrência assim, até desigual pelas características do serviço de táxi, que tem que manter um padrão de atendimento, tem que manter uns veículos vistoriados, além de atender toda a regulamentação específica que cada cidade exige do seu taxista. Então, esse projeto, deputado, a gente tem acompanhado, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre esse projeto, como que ele está, o que é a expectativa desse projeto, do andamento dele daqui para frente. Bem, o Eduardo, foi bom você tocar nesse assunto. Esse projeto é um projeto que a gente colocou em função da gente estar assistindo um aumento louco do desemprego no Brasil, já por condições da economia, agora com a pandemia piorou mais ainda, né? E as pessoas no seu desespero, na sua vontade, na sua necessidade de trabalhar, estão sendo submetidas a um tipo de trabalho que interessa somente às plataformas digitais, que pegam dinheiro sem fazer nenhum esforço e fica tranquila lá, sem dar responsabilidade, sem dar direitos, sem dar garantias para aquelas pessoas que estão ali. E isso, em paralelo, força que... e aí a população acha que é bom, mas a população vai ver que isso vai muito ruim quando daqui a alguns anos todas essas pessoas não tiverem a previdência, não tiverem condição de... E quem é que vai pagar essa conta? Quem vai pagar é a sociedade inteira. Então, esse negócio de pensar que você está pegando o Uber, ele é mais barato que um táxi, nesse momento, parece bom. Mas a gente está fazendo o seguinte, está fazendo trabalho escravo, porque essas pessoas que estão precisando e estão indo para o aplicativo, elas vão para sobreviver também. E é bom que a gente fale para os taxistas que essas mudanças vieram para ficar. Então vocês têm que começar a se adaptar também às novas tecnologias, têm que ter os seus aplicativos para funcionar e fazer as coisas ficarem mais fácil. Para o usuário que adora fazer... quem gosta de pegar o telefone, o táxi já está ali perto, trazer, essas coisas que a gente vê da facilidade do dia a dia, e isso é fundamental que todo mundo cuide de uma maneira que esse recuo não ocorrerá. Saber disso, porque a tecnologia veio para ficar. Ninguém vai conseguir. Por exemplo, a medicina resistia muito à questão da consulta virtual, né? Ninguém queria consulta virtual. Agora não tem mais jeito, a medicina foi vencida. Vai mexer aqui, vai regulamentar ali. A medicina vai começar a ter a mesma dificuldade que o táxi teve quando começou lá o Uber, entendeu?
Mas vai ter que fazer, porque essa mudança é uma mudança que não vai retroagir mais. As pessoas que estão usando a consulta virtual vão querer continuar a consulta virtual. E quem está usando o Uber vai querer usar o mesmo tipo de ferramenta. Não quer dizer que seja o Uber. E mais grave que isso, essas pessoas desempregadas estão sendo submetidas a duas explorações. Primeiro, a exploração do aplicativo. E segundo, hoje, a exploração dos frotistas, que são frotistas donos de empresas de locação de veículos, que não tem que são isentas tributariamente de um monte de coisa, e que hoje escravizam, pelo outro lado, também esse tipo de profissional. Então, é uma situação muito ruim, muito desagradável e que merece a nossa atenção. Então, nós precisamos de dar respeito ao trabalho, ao trabalhador e aos direitos trabalhistas. Isso não é para ser protecionista, isso é para igualar a capacidade de atendimento e o direito de cada um. Então, essa proposta minha, o Eduardo, ela é uma proposta que visa atender agora melhor as condições dessas pessoas e, mais que isso, criar para frente uma bolsa de trabalho que possa render previdência, que possa render fundo de garantia, que aí sim você vai ver se o aplicativo vai ser barato. Não vai, porque ele passa a ter responsabilidades que ele não quer ter. Pois é, deputado. Colaborando com essa fala sua aí, eu gostaria de chamar a atenção para todos que estão acompanhando essa live e chamar a atenção, deputado, numa situação que eu vejo muito comum em todos os lugares que a gente debate a situação do trabalho dos aplicativos, desses veículos, dessas empresas internacionais que estão explorando. Muito se fala em tecnologia, muito se fala em inovação, muito se fala sobre uma nova forma de se pedir um táxi, pedir um carro, né, de se conectar com o serviço de transporte. Mas, na verdade, existe um entendimento errado aí, porque essa plataforma, esse meio digital, ele começou no táxi, especialmente no Brasil. Antes da entrada dessas plataformas estrangeiras, o Brasil já operava com serviço de aplicativo de chamada de veículos. Nós tínhamos aí as empresas 99 Táxi, ela era nacional na época, nós tínhamos a empresa Easy Táxi, que foi uma das maiores do mundo aí, né, no sistema, e tínhamos a Y Táxi, que hoje é a Vaditaxi. Então, a questão tecnológica desses aplicativos de carros privados, eles não inovaram em nada. A própria Uber, ela é originária, a plataforma dela, com táxi. Então, começou com táxi. Então, quando a gente discute, às vezes até em tribunais, eu vi até no STF a discussão sobre esse assunto, né? E ministros falando da inovação tecnológica, eu fico até, assim, mostrando que isso aí tomou um corpo que não tinha que tomar, porque, na verdade, eles não trouxeram nenhuma inovação. O táxi passou por uma evolução constante durante muitos anos. Então, a inovação que teve foi a utilização dos veículos privados. Pois é, isso que eu quero dizer para você é o seguinte, nós fomos precursor nessas, mas nós não soubemos comunicar isso com a sociedade. Infelizmente, a sociedade só percebeu isso na hora que esses aplicativos começaram a fazer do jeito que eles estão fazendo. Então, se nós começamos e não demos caminho, azar é nosso, porque isso não nos dá direito de entender que a sociedade não queira isso mais. Então, o que nós temos que fazer é igualar, porque não dá para se disputar uma disputa de armas. Não dá para o taxista ter que levar uma faquinha para disputar com um cara que está com canhão. Isso é um absurdo. Porque ele não paga fundo de garantia, ele não paga INSS, ele não paga direitos trabalhistas, ele não dá segurança nenhuma no trabalho para essas pessoas e ganha dinheiro. Enquanto o taxista, eu sei que tem uma série de obrigações que o outro não tem. Então, essa é uma questão que tem que ser discutida do ponto de vista da uniformização e da equiparação das armas, das coisas que os dois segmentos usam.
Eu quero aqui, deixa eu falar só um negocinho rapidinho aqui, ô Eduardo. Tem um amigo nosso do Rio de Janeiro, João Pedro Figueira, está fazendo aqui está assistindo a gente aqui e está fazendo uns elogios a mim aqui, escrito aqui embaixo. Ô, João, abraço para você. Estamos em Minas Gerais, deixa o Rio de Janeiro com você, viu, meu irmão? Valeu. Então, nós estamos trabalhando hoje de uma maneira muito firme para não deixar esse desequilíbrio. Porque se a gente deixar desequilibrar, eu não sou contra o uberista, mas se a gente deixar desequilibrar para o lado do uberista, a gente quebra uma categoria que é o taxista. Mas também não podemos deixar o uberista explorado. Porque se eu deixar ele explorado, eu facilito os aplicativos, facilito aquelas pessoas que são hoje donas das maiores empresas de locação de veículo, que estão alugando veículo caro, está parecendo aqueles donos, frotistas de táxi que tinha antigamente, o cara tinha 1000 táxis e subempregava que um monte de taxistas, não sei se você se lembra disso. O cara era dono assim... Pois é, era dono de uma... E quantas vezes nós brigamos junto por causa disso? Quantas vezes nós tentamos abrir as licenças para os taxistas autônomos? Lembra disso? Fizemos muito trabalho. E você é um cara que esteve sempre na frente disso. É por isso que eu estou aqui hoje, para falar isso contigo. Porque você representa uma parte importante nessa luta que os taxistas estão fazendo. E você, nesse momento, pré-candidato a vereador, a sua categoria precisa saber disso e precisa de te atender, precisa de te ajudar. Porque você é o representante legítimo de uma categoria. É isso que a gente está discutindo aqui. Os pontos de vista meu e seu são pontos de vista de pessoas que discutem política. Podemos concordar ou não concordar em algumas coisas, apesar de achar que eu concordo com 99% do que você fala com relação a isso, e você comigo. Mas o que a gente busca, o que a gente tem que buscar é segurança para essas pessoas que estão no Uber, que são pessoas que estão sendo exploradas, porque ela não tem direito nenhum. Se bater o carro, se ficar doente, está lascado, não tem previdência, não tem nada. Então é muito risco. E temos que fazer uma equiparação de armas, exatamente para que nem o táxi e nem o Uber tenha mais valor do que o outro na sociedade. Então, que eles disputem em condição de igualdade, que vocês disputem em condição de igualdade. Outra coisa que tem que fazer é tirar, e isso é uma proposta que eu estou estudando com a minha assessoria, tirar alguma dessas pressões econômicas que se faz sobre o taxista. Então, a gente dá uma mexida exatamente para baratear o custo operacional para o taxista, de uma maneira ou de outra a gente tem que ver isso. Então, a gente está estudando as formas, está vendo os custos, porque isso aí, às vezes, são as cidades que... Às vezes, não. São as cidades que dão essas autorizações, né? Mas é claro que a gente pode tentar fazer uma normatização nacional. A ideia é para igualar essas armas. Se você não quer subir o valor do uberista, porque a sociedade quer um negócio mais barato, então vamos descomprimir o táxi também, para que o táxi também seja mais barato, porque o taxista vai pagar menos imposto, uma série de coisas, vai ter um gasto menor. Então, é isso que nós estamos estudando. É isso aí. Eu quero dar... E aí, o Eduardo, você que tem que me dar sugestão. Você, na verdade, é o meu consultor. Você é o meu principal consultor para esse tipo de assunto. Eu discuto com os meus assessores, mas eu tenho que submeter a você. Porque você é o cara que a gente fala... Há quantos anos que a gente está falando de táxi junto, ajudando um ao outro? Você movimenta no Brasil, você já foi para o Rio de Janeiro, você já foi para o Paraná. Isso que eu estou lembrando aqui de cabeça, para fazer interface com outras associações, com outras entidades. Você é um representante legítimo. Então é isso que nós precisamos fazer. É buscar uma solução que a gente falar assim, vamos acabar com o Uber, não vai acabar. Vamos acabar com o táxi, não vai acabar. Mas se deixar esses aplicativos, porque ali o aplicativo morde de cima e o dono das locadoras morde de baixo. O infeliz está no meio, sem qualquer direito. Então nós temos que... É isso. Então nós temos que criar condições para que todo mundo sobreviva, tenha um ganho decente e possa manter sua própria família. Então é esse o desenho que nós temos que fazer. Reequilibrar, né? Reequilibrar essas forças. Não, isso mesmo, deputado. Essa linha de pensamento que eu concordo, né? E também, acrescentando o que você falou aí,
nós, né, no táxi hoje, nós estamos também fazendo um pouco a meia-culpa nossa, né, porque o serviço de táxi também tinha que melhorar. O serviço deixava a desejar em algumas situações, então, com a entrada dessa concorrência privada, forçou ao taxista a se qualificar melhor, a prestar um serviço melhor, a ser mais competitivo. Então, o táxi hoje ele está mais competitivo. Existem vários aplicativos hoje de táxi que são bem avaliados pela sociedade, pelo passageiro. Então, isso trouxe, deu uma sacudida, vamos dizer assim, no taxista. Então, isso aí veio para também acordar o taxista. E eu estudo essa situação no Brasil inteiro e no mundo inteiro. Então, isso não é um fenômeno só nacional, isso é um fenômeno internacional. Então, eu estudo como que tem o comportamento desses aplicativos em outros países, né? Cada país tem sua legislação, mas, principalmente na Europa, um fator que foi muito importante na Europa foi que a comunidade, né, a Corte Suprema Europeia, né, da Comunidade Europeia, decidiu que os aplicativos privados são empresas de transporte. Por que, deputado? Porque tem uma malandragem aí. O que eles fazem? Eles se registram como empresa de tecnologia para poder pagar um imposto menor, uma taxa tributária menor. Sim. Então, lá na Europa, eles cortaram isso aí. Não, vocês são uma empresa de transporte, vocês não são empresa de tecnologia. É uma empresa de transporte que usa tecnologia. Por quê? Tudo dentro da cadeia de transporte é o Uber que faz. Ele que cadastra o passageiro, o motorista, coloca as regras, recebe o dinheiro, dita o preço da corrida. Então, na verdade, ela é uma empresa de transporte que usa tecnologia e atende com veículos, vamos dizer assim, terceirizados desses motoristas. Mas que também existe muitos países que já adotaram o reconhecimento do vínculo empregatício nessa situação. A Inglaterra, recentemente, se eu não me engano, é isso? A Inglaterra é recente e mais recente ainda, nos Estados Unidos, a Califórnia. Já saiu notícia esses dias agora que na Califórnia, né, a justiça está obrigando lá a Uber e a Lyft, que é o concorrente da Uber nos Estados Unidos, a reconhecer os direitos trabalhistas lá dos motoristas. Então, isso aí dá um impacto muito grande no preço final ao consumidor, aonde que vai trazer o benefício para o táxi ser competitivo. Hoje, na Europa, tem um aplicativo lá que é o que mais cresce na Europa, que é o aplicativo que chama FreeNow, que é um aplicativo que já está em vários países da Europa. Então, ele tem crescido muito e só trabalha com táxi. Então, eu acho que toda essa mexida que deu aí, se o taxista começar a se organizar, começar a ver as possibilidades de mercado novas, trabalhar com a cabeça boa e tudo mais, ele vai dominar esse mercado. Principalmente o que a gente está vendo agora. O que está acontecendo? Nós temos uma crise de desemprego enorme no país. Nós temos essa crise terrível da pandemia do Covid-19, que vai afetar muito a questão trabalhista, quer dizer, deve crescer o desemprego no país, e esses aplicativos são a porta aberta ao desempregado. Então, a gente fica preocupado, porque vai ter mais pessoas submetendo a essa situação precária de trabalho. Por isso que eu acho muito importante a tramitação desse projeto que traz o vínculo empregatício para os motoristas, porque senão as pessoas vão estar desalentadas, desempregadas, se submetendo a qualquer tipo de trabalho que aparecer. E impactando dentro da realidade do taxista. Então, uma discussão que está crescendo muito na pandemia, que vem de encontro o que nós estamos conversando aí sobre questão de busca de subsídio do transporte, é uma situação que já chegou no Brasil, que na Europa, no mundo inteiro, está sendo discutido, e é a questão do transporte
ter algum tipo de subsídio do Estado. Então, eles estão pensando... Isso não é novidade, né? Desculpa te interromper, Caldeira. Não é novidade porque as frotas de transporte coletivo já são subsidiadas no Brasil. É questão agora de querer fazer. Que o subsídio já existe para as grandes empresas de ônibus, essas grandes empresas que estão aí no dia a dia usando o transporte. Eu não vejo por que, no caso dos taxistas, para fazer uma equiparação, e essa pode ser uma solução, para a equiparação que eu te falei da solução de equilíbrio de armas, pode ser o subsídio para o taxista, não tenho dúvida. Então, esse estudo, e vocês é que terão que dizer para nós por onde a gente vai caminhar, o que a gente pode fazer, e aí sim a gente submete a nossas assessorias para ver se está dentro da questão legal, se a gente não está fazendo nenhuma besteira ao propor determinadas coisas, e a gente vai fazer essas proposições. Ver se que você está, assim, estou aqui muito feliz, satisfeito de estar aqui te entrevistando, porque o objetivo é saber e mostrar para as pessoas a dificuldade aqui dos operadores de táxi e também dos uberistas que estão aí, porque são todos irmãos nossos, desempregados e passando dificuldade. Mas a gente tem que entender que é uma briga da sociedade em disputa de um mercado que a gente sabe como é que funciona. Isso aí a gente sabe. Então, cuidar disso e fazer bem. Só um minutinho. Acabou de entrar aqui e falou aqui o Marcelo Simões, que me conheceu lá no estágio visita da Câmara. Ô, Marcelo, não lembra-se de todo mundo, mas um prazer aí que você tenha estado lá conosco. Estou gostando aqui porque a turminha está falando aqui, está aparecendo umas pessoas assim que há muito tempo que eu não via, viu, o Eduardo? Desculpa fazer isso aqui, mas você é o entrevistado, você é o meu pré-candidato a vereador representando os taxistas de Belo Horizonte, e eu acho que você tem toda a capacidade para fazer isso e fazer bem feito. Então, eu acho que é a hora de você mostrar de forma prática para o seu segmento que você está habilitado exatamente para fazer o que você está se propondo. Você tem capacidade e pode ser um grande representante desse segmento. Desculpa te interromper, fala, meu irmão. Não, inclusive é um desafio muito grande, deputado, porque historicamente, né, o taxista ele nunca consegue eleger seus representantes. Então, não é uma questão só de Minas Gerais e de Belo Horizonte, é no Brasil inteiro. Então, quer dizer, é uma categoria que tem milhares de centenas de taxistas no Brasil inteiro e não consegue se organizar para ter representantes. Aí que é o que eu falo, o momento hoje, ele é muito importante. Eu tenho acompanhado vários taxistas pelo Brasil afora, se colocando como pré-candidato, né? Igual eu me coloco em Belo Horizonte como pré-candidato, porque o momento é decisivo, o momento é importantíssimo. Essa discussão de transporte, chegou o momento de colocar na mesa. E as câmaras municipais vão ter papel fundamental nessa discussão. A capital que saiu na frente, deputado, foi Porto Alegre. Porto Alegre já incluiu essa discussão em pauta. Qual que é o projeto, resumindo aqui? Eles estão querendo aprovar, lá em Porto Alegre, o pedágio urbano, que é a cobrança nas vias dos veículos privados. E para que isso? Para subsidiar o transporte público. Então, eles querem investir em vias exclusivas de ônibus, cada vez mais, ônibus maiores, ônibus elétricos. Então, eles vão buscar a arrecadação desse pedágio urbano, que já existe a Lei Federal de Mobilidade Urbana, que prevê a cobrança do pedágio urbano. Então, hoje, a passagem de ônibus em Porto Alegre é R$ 4,50. O projeto quer reduzir esse custo da passagem de ônibus para R$ 2,00. Então, o dinheiro viria do pedágio urbano, mais da taxação dos aplicativos privados, que seria em 28 centavos a taxa que eles pagariam para circular. Então, qual que é a importância do táxi como serviço de utilidade pública, gerenciado pelo município? É ter representante que brigue por esses espaços, para que ele tenha acesso a essas vias de transportes públicos, para ele ter acesso a subsídios que vão vir dessas arrecadações, essa discussão toda é para se tornar cidades melhores, cidades com trânsito melhor, cidades com qualidade de transporte público melhor, e o táxi ele faz parte, sim,
ele tem um papel fundamental nesse transporte. É verdade. Então, eu acho que é a oportunidade do taxista refletir no Brasil inteiro e ver que o momento é um momento especial, é um momento importante, que nas câmaras municipais tenha, sim, um representante. E eu estou feliz porque eu estou vendo que eu já fui candidato outras vezes, né? Você sabe disso e tal. E eu estou vendo que parece que tem uma conscientização maior esse ano pela necessidade de ter um representante na Câmara Municipal defendendo e brigando pelos interesses dos taxistas. Eu tenho que dizer para você e para a sua categoria toda que categoria que não tem representante, ela vai ser representada de maneira perdida. Uma hora um ajuda aqui, outra hora outra ajuda ali. E no caso específico do taxista, quantos taxistas tem mais ou menos em Belo Horizonte hoje, Eduardo? Você tem noção? Nós temos hoje cadastrados só em Belo Horizonte quase 12 mil taxistas, entre permissionários e auxiliares. Imagina esses 12 mil e suas famílias. Eles qualquer um elege um vereador muito bem eleito, se todo mundo entender que essa categoria precisa de ter voz. Quem não tem representante é mudo, não consegue participar do processo político. Hoje, a representatividade é fundamental por categoria. E a categoria de táxis, hoje, como você mesmo disse, ela está num momento especial de dilema. É de saber para onde é que eu vou, como é que eu fico. Porque é exatamente o que está acontecendo em função dessa disputa. E eu gostei muito de ter ouvido você falar aí que a categoria está fazendo meia-culpa. Quer dizer, está fazendo uma análise dos erros que cometeu para melhorar. Isso é fundamental. Sabe? E isso a gente vê no política todo dia. Os caras fazem errado, continuam fazendo errado e acham que estão certos. Não, tem que parar. Tem que ouvir o que o outro falou e tem que ver, bem cá, eu estou certo mesmo ou eu estou equivocado? E eu acho que vocês hoje estão exatamente nesse momento especial de fazer essa análise e reposicionar politicamente no mercado. O taxista, além dele ser ele próprio, uma categoria grande, estou falando especificamente de Belo Horizonte, no seu caso específico, você é pré-candidato, nosso pré-candidato pelo PDT, a vereador em Belo Horizonte. Você é o nosso candidato. Então, especificamente, se Belo Horizonte tem 12 mil taxistas, imagina essas famílias, e são pessoas que o dia inteiro estão conversando com outras pessoas, que podem ser multiplicadores exatamente dessa sensação de mudança que envolve o Brasil nesse momento. E não é quando o usuário entra dentro do táxi ficar falando mal de uberista, não pode ser isso. Porque eu acho que esse é um grande erro nessa disputa. Essa disputa tinha que ser uma disputa agora de equiparação de armas e reconhecer que há uma disputa de mercado e que eles tenham que disputar esse mercado nas mesmas condições, não em condições privilegiadas para o aplicativo, privilegiadas para as locadoras e para o funcionário que está trabalhando, o cara que sai de madrugada para ficar pingando centavo, tem a dignidade, que ele tenha garantias trabalhistas, que ele tenha previdência, que se ele tiver um acidente, se ele passar mal, se ele ficar doente, pelo amor de Deus, isso não existe. E quem é que vai pagar essa conta? Vai pagar essa conta é você, taxista, que está pagando direito, sou eu, que estou pagando direito, uma série de pessoas. Os aplicativos não vieram para ajudar, vieram para ganhar dinheiro, mas eles agradaram a sociedade e a sociedade gosta disso hoje. Então, a gente tem que fazer para a sociedade, dentro do que a gente pode, atendê-la. Senão, a gente vai ficar remando contra a maré. Eu gostei muito de ouvir você ter falado a respeito desse meia-culpa que a categoria fez. Continue aí, meu irmão. Ô, deputado, pra você ter uma ideia, eu estudo muito essa questão toda, né, que a gente está discutindo aqui. Tem um estudo recente que mostra que as empresas de ônibus no Brasil inteiro, elas perderam 3 milhões de passageiros por dia em decorrência dos aplicativos. Eu estou falando isso anterior à pandemia. Não estou colocando pandemia no meio, não. Uhum. Então, houve uma perda do transporte de ônibus de 3 milhões de passageiros. Hoje, para você ter uma ideia, em Belo Horizonte, estima-se que nós temos aí 30 mil veículos de aplicativo, no mínimo, trabalhando. 30 mil trabalhando aí com aplicativo privado. Cada um fazendo 15 corridas por dia, nós temos aí
450 mil usuários usando serviço de transporte por aplicativo. E a maioria desses usuários saíram do transporte coletivo. O táxi perdeu muito, mas a maioria saiu do transporte coletivo, além de outras modalidades de transporte, aí, do veículo privado, alguma coisa. Então, por quê? É muito questão do preço. E aonde que leva a chegar esse preço que eles estão fazendo? É justamente as fraudes que são cometidas de não reconhecimento da questão trabalhista, que eu acredito que esse projeto seu aqui é um projeto que vai ser muito importante para o Brasil inteiro. Eu sei também que você tem um projeto direcionado sobre a questão das locadoras de veículos, né, que proíbe a venda do carro da locadora por menos de 2 anos, para justamente dar uma travada nessa situação, dessa malandragem que eles têm aí de comprar os carros e depois vender rapidamente e tudo mais. A gente acompanha esse trabalho seu também. Então, acho que esses 2 projetos seus aqui, deputado, hoje, são os 2 projetos que têm um interesse muito grande do taxista estar acompanhando de perto, entendeu? Eu vejo... eu sou obrigado a reconhecer, Eduardo, eu sou obrigado a reconhecer que você me ajudou e me assessorou nessas 2 propostas. Então, isso é uma proposta, isso é um trabalho indireto que você fez como político, trazendo essas propostas para nós. Então, o que estou dizendo para você, você precisa ganhar essa eleição de vereador aí para você atuar na frente direta. Então, eu estou falando aqui para os seus colegas que você, como pré-candidato, é um pré-candidato legítimo e eles precisam te conhecer para saber lá na frente, porque nós não estamos pedindo voto aqui agora, nós estamos discutindo, se lá na frente você os representa de verdade, que é isso que precisa de começar a discutir dentro das categorias, entendeu? Então está na hora de discutir isso. Eu estou preparado, eu acho que o momento é um momento importante, estou preparado. A minha pré-candidatura, ela tem recebido muito ajuda aí, muita gente aí interessado em ouvir minhas propostas, então a gente está realmente muito, muito bem colocado nessa situação toda hoje. E eu sei que sempre peço conselho, né, ao deputado aí, para a gente debater, para a gente conversar mais sobre a questão do táxi. Troco muita ideia com você, deputado, porque eu sei que, às vezes, a gente escutar, a gente abre o horizonte e abre a mente para novas ideias. Você sempre me apoiou, né, nos projetos, já estive em Brasília lá, com seu apoio, né? Você ajudou muito na questão, na época da licitação dos táxis, né? Você me levou à audiência junto com o ministro do Trabalho, na época, Caso Lupe. Nós tivemos uma audiência importante com o Banco do Brasil, o Ministério da Fazenda, e para a gente tentar alguns benefícios para os novos taxistas que estavam entrando. Conseguimos incluir os novos taxistas no programa FAT Taxista, que é o do Fundo de Amparo do Trabalhador, que é a linha específica do táxi, com a sua ajuda, né? O taxista tem muito que agradecer a esse momento, porque é o momento que o taxista mais precisava, né? Que ele estava assumindo a condição de permissionário, porque ele precisava de crédito, precisava de apoio. Então, o FAT Taxista foi a linha de crédito que impulsionou, que ajudou muita gente. Inclusive, recentemente... Oi? É verdade. Inclusive, recentemente, nós enviamos ao Ministério da Fazenda e ao CODEFAT, e eu tive até auxílio do seu assessor lá, o Rubens, lá em Brasília, e nós enviamos lá para o CODEFAT uma solicitação de prorrogação dessas parcelas do FAT para os taxistas nesse período de pandemia. E fomos atendidos, deputado. Fomos atendidos, o CODEFAT aprovou, o taxista hoje ele está conseguindo, junto ao Banco Brasil, que opera a linha FAT Taxista, a prorrogação dos seus financiamentos. Teve taxista que conseguiu até 8 parcelas prorrogadas, 4 que estavam vencidas e 4 a vencer foram prorrogadas. Então, foi um trabalho bom e que atendeu isso aí, valeu para o Brasil inteiro. Então, muito taxista se enquadrou. Agora, tem uma outra
demanda nossa também, junto ao CODEFAT, junto ao governo federal, que é o quê? Atender os taxistas que estão fora do FAT. São os taxistas que têm os financiamentos atrelados a banco privado. O que nós solicitamos ao FAT? Que o FAT fizesse a portabilidade desse financiamento para o FAT. O que seria? O FAT assumiria, pagaria o banco privado e assumiria aquela dívida, o taxista pagaria ao FAT. Então, fazer a portabilidade. Nós estudamos isso primeiro, nós sabemos que o FAT tem recurso para isso, mas a gente está tendo, inclusive, uma dificuldade agora para ter uma resposta positiva, mas nós estamos insistindo. Recebi até semana passada um ofício lá do secretário de Desenvolvimento Econômico, que é o Gustavo N., que já tinha aberto um processo lá na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né, sobre esse assunto, está em discussão. Porque a gente está discutindo, mas a verdade... Quanto você acha que é o tamanho desse buraco aí, desse tamanho de empréstimo que tem nos bancos não públicos, fora do FAT? Eu acredito que deve ser no Brasil todo entre 1,5 bilhão e 2 bilhões. Não é dinheiro para o FAT. Isso aí o FAT pode fazer e vai receber. Ele só vai... Vai receber. Então, nós estamos nessa briga aí, porque, na verdade, deputado, a gente está vivendo hoje uma situação terrível, né? De acordo com essa pandemia aí, né? Em função dessa pandemia, o taxista está sofrendo, está tendo, assim, questão de não negociação com o banco privado. A maioria dos bancos privados deram 2 parcelas só de prorrogação, não deram mais. Isso não foi suficiente. Os taxistas estão sofrendo com atraso, estão sofrendo com o processo de busca e apreensão. Então, quer dizer, nós temos tentado ajudar. Inclusive, a própria Abratax, nós já entramos, em nome de alguns associados nossos, na justiça, pleiteando essa prorrogação. Mas como é uma coisa nova, inédita essa questão da pandemia, não temos previsão legal nenhuma disso. Então, o próprio judiciário ainda não está sabendo como decidir essas situações. Mas nós estamos tentando correr atrás, porque nós temos medo de ter uma quebradeira geral. Então, eu acho que a saída melhor que seria se o FAT aprovasse, né, essa questão da portabilidade dos taxistas. Mas nós vamos tentar e conto com o seu apoio. Desculpa te interromper, vocês já fizeram esse tipo de solicitação ao FAT? Tem alguém trabalhando isso? Porque eu acho que é muito difícil você conseguir fazer isso, uma mudança só e simplesmente porque você foi lá no FAT. Por quê? Porque envolve, apesar de não ser muito dinheiro por FAT, é uma cifra muito grande realmente. Você falar de 1 bilhão, é 1 bilhão, é dinheiro que o doleiro está devolvendo hoje lá daquela confusão lá, mas é dinheiro pra caramba. Mas para o FAT não é. E melhoraria com certeza as condições dos taxistas. Minha pergunta para você, Eduardo, é o seguinte: é só uma consulta ou existe um mecanismo? Porque esse assunto, eu acho que ele tem que passar pelo Congresso Nacional. Então nós temos que aproveitar esse momento, que é o momento da pandemia, e ela está sendo causa dessa quebradeira, desse problema, e apresentar um projeto para que isso seja feito. E eu acho que esse projeto teria muito boa receptividade na Câmara hoje. Se você quiser, eu estou me colocando à disposição para botar minha assessoria a partir das suas informações de que você quer, minha assessoria para montar o projeto, e eu levo o projeto direto à presidência, porque eu sou o segundo secretário da Câmara, eu levo direto à presidência, a presidência do Rodrigo Maia, e peço a ele, vou fazer gestão para que a gente consiga buscar dentro do Ministério da Economia o apoio, porque se falar em dinheiro você tem que falar com o Ministério da Economia, né? E aí sim falar com a Secretaria de Trabalho, porque não tem mais o Ministério agora, mas tem para falar na Secretaria de Trabalho para resolver a questão junto com o FAT, e se a gente conseguir construir esse acordo por dentro, a gente leva uma proposta dessa para o plenário com grande chance de ser aprovada. Então, eu acho que é o momento de correr, de andar depressa então, para ver o que a gente pode fazer. Então, estou oferecendo... Amanhã mesmo vou encaminhar, né, pelo e-mail todas as informações.
até onde eu consegui chegar, que eu cheguei, já tem um procedimento interno na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, lá com o secretário Gustavo N. Vou mandar todas as informações. E eu acho que com apoio seu lá, eu acho que agradeço já de antemão, eu acho que sensibilizando, né, o presidente, né, da Câmara, o Rodrigo Maia, a gente fazendo essa articulação, né, e tudo mais, vai ser um negócio assim, sensacional e tem que ser rápido, porque o pessoal está agonizando, a situação não está... Eu sei como é que é isso. Eu sei como é que é isso. Tá. Tem porque vários... o taxista não tem home office, pô. Não tem jeito, não tem jeito, parou, acabou o faturamento, entendeu? Quer dizer, tá terrível, tá assim, situação muito delicada. Mas nós estamos aí para tentar buscar solução, né? O objetivo é esse, a gente buscar a solução. Eu com você aqui, nós temos essa relação há muito tempo. Você sabe que se você precisar e o que você quiser, você sempre teve acesso direto comigo, você sempre ligou para mim, sempre conversou. Nesse caso específico, nós podemos construir isso de uma maneira rápida e vamos tentar levar para dentro da Câmara essa demanda, que é uma demanda importante. E, claro, outras que aparecerem a gente vai trabalhar, mas eu quero reiterar mais uma vez aqui para você, e preciso fazer isso durante essa live, porque eu sou do PDT, sou presidente do PDT de Minas Gerais, e eu estou na frente aqui do meu pré-candidato a vereador, o Eduardo Caldeira, que é um representante da área de táxi. E você precisa de comunicar isso à sociedade e aos seus colegas taxistas, que você é um pré-candidato. Até porque se constrói um conhecimento, e essa é a verdade absoluta. Se você não tiver representante, você é mudo nos parlamentos, nas câmaras. Por quê? Porque a Câmara de Vereadores é onde fala com a prefeitura tem toda a ação sobre o trabalho direto dos táxis. Entretanto, no nível nacional, você pode fazer muita coisa, e é isso que eu estou me colocando à sua disposição para fazer por vocês as ingerências que precisar, fazer os projetos que precisar, porque eu acho que toda categoria organizada ela precisa de ter representante e precisa de brigar pelos seus interesses. Eu sou um pedetista, sou defensor dos direitos trabalhistas, sou defensor do trabalho, sou defensor do trabalhador e não faço enfrentamento com as pessoas que dão trabalho. Não há para mim nenhuma briga, nenhuma diferença em sobreviver o capital e o trabalho, mas é o capital produtivo, não o capital especulativo. Então, nós estamos dentro de um caminho que a gente não tem mais volta. O mundo caminha claramente para as relações transparentes. E é o momento da gente fazer as nossas disputas e fazer com que os nossos espaços sejam preservados. Eduardo, é um prazer estar falando com você aqui. Eu tenho que dizer para você que nós já estamos com 45 minutos de live, ouvindo você, ouvindo as suas pretensões, eu acho que pretensões legítimas. Estou me colocando à disposição para resolver a maioria dos problemas. E como eu sou entrevistador e você é entrevistado, está na hora da nossa live com as suas palavras finais, e eu depois vou só deixar um abraço para vocês. Ô, deputado, eu agradeço as palavras, agradeço a oportunidade de a gente estar debatendo aqui, eu acho que foi um debate muito positivo. Falo para você, taxista, eu estou preparado, né? Eu sou pré-candidato, me sinto preparado realmente para representar nesse momento importante, né, o setor táxi. Eu acho que a gente vai viver agora daqui para frente um momento de mudança. E, como o deputado falou, ter um representante hoje é ter voz, é ser participativo, é colocar a demanda junto à prefeitura. E não só a prefeitura, é a gente ter interlocução, a gente ser recebido, ser respeitado, não só nível municipal, né, nível municipal, mas também federal, né? A gente tem acesso em Brasília, né? O deputado sempre abriu as portas lá para a gente tem facilidade de colocar nossas demandas também dentro do Estado. Então, é o momento do taxista entender. Ele tem que ter um representante na Câmara Municipal. O setor vai passar por mudanças importantíssimas daqui para frente e que vão ser aceleradas essas mudanças por conta dessa pandemia. Então, se o táxi não tiver um representante, ele não vai ser ouvido, ele vai ficar sem voz. Então, agradeço muito a todos aí que
participaram, que acompanharam essa live. Agradeço você, deputado, e nós vamos trabalhar junto e vou mandar as demandas aqui sobre a portabilidade do FAT, sobre todas essas questões. E vamos ajudar aí, porque a turma está precisando, tá bom? Mas foi muito bom o papo, eu te agradeço aí, e nós vamos voltar mais com outras oportunidades para a gente estar conversando aqui, batendo papo. Muito obrigado e um grande abraço. Obrigado, Eduardo. Foi muito bom estar aqui com você. Eu quero, de novo, reiterar aos nossos companheiros do PDT, que estamos aí pelo Brasil afora, falando aqui com o Eduardo. O Eduardo, com certeza, vai usar essa live para multiplicar essas nossas opiniões. Quero dizer para vocês que vocês, taxistas, têm uma oportunidade de se fazerem representar agora, no momento. Em Belo Horizonte, especificamente, o nosso companheiro Eduardo Caldeira é o pré-candidato a vereador em Belo Horizonte, e nós achamos que ele tem toda a competência, e ficou muito claro nessa nossa live agora, que ele tem competência, que ele tem preparo, que ele tem tempo para se dedicar à categoria, porque tem feito isso durante muitos anos, e com certeza merece o apoio de vocês, se porventura ele for aprovado na convenção, e eu acho que será aprovado na convenção, e se tornar candidato, que agora, como pré-candidato, a gente não pode pedir voto, mas a gente pode começar a comunicar para a sociedade que nós estamos nessa luta. Parabéns a todos, muito obrigado, Eduardo. A gente volta a conversar na hora que você precisar, tá bom? Grande abraço para todos, fiquem todos com Deus. Um abraço aí. Tchau, moçada. Um abraço a todos. Um abraço. Tchau. Tchau, tchau. Como é que finaliza aqui agora?